No tempo de Jesus, já se comemorava a Páscoa? Graça e paz, irmãos. Hoje quero fazer um pequeno estudo de Páscoa. Qual o significado da Páscoa? E se já existia Páscoa no tempo de Jesus? Já vou falando que sim, já tinha. Só que era um outro sentido, que Jesus trouxe um sentido verdadeiro, ou melhor, ele revelou aquilo que já existia no Antigo Testamento e esclareceu para nós e cumpriu tudo para nós. Então vamos lá. Vamos ler o texto. Eu não vou ler o texto todo, vou pegar alguns versículos só. Êxodo, capítulo 12, do 1 ao 14. O tema do texto lá já fala sobre Páscoa e é a história da saída do povo hebreu da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida, guiada por Moisés. Lembrando que Moisés foi o líder que levou o povo até as portas da Terra Prometida, depois Josué completou essa obra. Só que tem uma passagem que Moisés diz: assim como Deus me levantou, ele vai levantar uma outra pessoa, um outro homem, parecido comigo. Isso que Moisés estava falando era o quê? Jesus vai ser levantado para guiar o povo. Assim como Moisés tirou o povo da escravidão de Faraó e levou rumo à Terra Prometida, Jesus tirou a gente da escravidão do pecado e do domínio de Satanás e está nos levando para a Terra Prometida. Então, lá no texto de Êxodo, diz o seguinte, assim, lá no versículo 3. Os hebreus sacrificaram um cordeiro. Esse cordeiro foi sacrificado e lá em João, capítulo 1, 29, diz que Jesus é o cordeiro que foi sacrificado. Vamos continuar. Os hebreus sacrificaram um cordeiro sem mancha ou defeito. No versículo 5. Se você for lá na primeira carta de Pedro 1, 18 a 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem manchas e sem defeito. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado sem manchas e sem defeito. O cordeiro não poderia ter os ossos quebrados, versículo 46. Lá em João, capítulo 19, do 32 ao 33, Jesus estava ali na cruz. Aí, como era de costume, para os prisioneiros que estavam sendo condenados na cruz, para eles morrerem mais rápido, eles quebravam o joelho. Aí ele não tinha mais apoio da perna e morria sufocado. Como eles viram que Jesus já estava morto, eles não quebraram, se cumpriu a profecia. O cordeiro não poderia ter os ossos quebrados. Os hebreus comeram o cordeiro, versículo 4. O que João fala em versículo 6, 54? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus dizendo: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Os hebreus passaram o sangue do cordeiro nos batentes das portas para que estivesse livre do anjo da morte. Versículo 7 e versículo 23. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de Jesus é o sangue do Cordeiro que foi sacrificado. Depois da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro, os hebreus deveriam estar prontos para sair. Versículo 11. O que nós devemos fazer? Devemos estar prontos para sair. Mateus 24, 15 a 18. A Páscoa dos hebreus foi a libertação da escravidão, com a saída do povo do Egito rumo à Terra Prometida. E ponto final. Agora vamos fazer um resumo aqui, bem rápido. O que acontece lá em Êxodo tem tudo a ver com o que acontece com Jesus. Nós vimos aqui o cordeiro sem mancha e todas essas coisas. Agora vamos ver o que isso tem a ver com a nossa vida, com a verdadeira Páscoa, com o verdadeiro sentido da Páscoa que Jesus trouxe. Jesus esclareceu tudo o que Moisés fez lá há mais de 1000 anos atrás. Aí Jesus veio e cumpriu tudo detalhadamente. Por isso que Deus explicou para Moisés como isso deveria ser feito a hora que o povo ali estava pronto para sair do Egito. Deus que esclareceu, explicou, ensinou tudo para Moisés como tinha que ser feito. Porque Deus estava falando de Jesus. Vamos lá. Os hebreus sacrificaram um cordeiro
Jesus foi sacrificado, a gente já sabe disso. Os hebreus sacrificaram um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que é a mancha? A mancha é o pecado. O cordeiro que foi sacrificado foi sem pecado. Jesus não tinha pecado, ele vivia no corpo carne, que era sujeito ao pecado, às tentações, mas a Bíblia deixa bem claro que ele nunca pecou. O cordeiro não poderia ter os ossos quebrados. Como nós vimos, nenhum osso de Jesus foi quebrado na cruz. Os hebreus comeram o cordeiro. Aqui começa a entrar uma parte interessante e muito importante da nossa vida cristã. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. O que é comer a carne e beber o sangue, que Jesus diz? A ceia. Se você não está pronto para participar da ceia, você precisa rever a sua vida para poder começar a participar dessa ceia, porque aí sim você vai ter parte nessa salvação, nessa saída do pecado rumo à terra prometida. Os hebreus passaram o sangue nos batentes das portas, que está lá no versículo 7 ou 23. Nós temos que passar o sangue de Jesus na nossa vida. Por quê? Lá em Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Imaculada. Purificará nossa consciência de atos que levam à morte. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é o que nos liberta. O cordeiro foi sacrificado. E agora nós passamos o sangue, não no batente das portas, mas na nossa vida. Para que o anjo da morte, quando passar, quando Jesus voltar, você esteja pronto. Os hebreus comeram pão sem fermento. Outra coisa importante, o que significa o fermento? 1 Coríntios 5, 6 e 8. Simboliza o fermento ao pecado. Se você não tirar o pecado da sua vida, você não está participando da ceia. Você não está participando de todo esse ritual aqui, ó, de todo esse plano que é a salvação. Se você não tirar esse pecado, se arrependendo dele, parando com ele, você não vai estar sendo purificado pelo sangue de Jesus. E os hebreus comeram pão sem fermento e saíram. Qual que é o próximo passo? Depois da Páscoa, que é o versículo 11, do sacrifício do cordeiro, os hebreus deveriam estar prontos para sair. Nós temos que estar pronto, aguardando a volta de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa nada mais é do que o cordeiro já foi sacrificado. Agora eu derramo esse sangue sobre a minha vida. Agora eu como desse cordeiro e bebo do sangue desse cordeiro, que é a ceia. E agora eu estou pronto, aguardando a volta de Jesus. Essa Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate, com coelhinho. Essa Páscoa tem tudo a ver com um cordeiro que foi sacrificado, que é Jesus. E esse cordeiro foi sacrificado de uma vez por todas. Não preciso sacrificar mais nenhum cordeiro. Não preciso fazer mais nada. É só eu me arrepender dos meus pecados, entregar minha vida para Deus e aguardar a volta de Jesus. Por quê? Senão todo domingo eu tenho que ir na igreja e levar um cordeirinho nas costas e sacrificar no altar. Mas não, Jesus já sacrificou de uma vez por todas. E aquele sacrifício trouxe a redenção. Que é agora o quê? A Páscoa é a libertação. Assim como Moisés tirou, a Páscoa é a passagem. Páscoa significa passagem. É a saída do povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, rumo à terra prometida que Moisés levou. Hoje a Páscoa é o quê? A saída da escravidão do pecado, das mãos de Satanás, e rumo à terra prometida que Jesus está nos conduzindo. Então nós temos que ter essa visão de Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, é a libertação, é a salvação que Jesus trouxe. Então vamos orar. Senhor Deus, que essa Páscoa esteja na minha vida, que o sangue de Jesus esteja na minha vida, que o fermento do pecado esteja fora da minha vida, que quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar na nossa família, na nossa casa. Quando Jesus voltar, a morte e a destruição não vai estar, mas sim a salvação daquele que veio me buscar, que é Jesus. E ele diz, levante as suas cabeças, que chegou o dia da sua redenção. Porque nós recebemos esse Espírito da Páscoa, que é o Espírito Santo, que entregou Jesus ali para ser morto, para perdoar dos meus pecados
E hoje eu estou liberto do pecado e Jesus está me conduzindo para essa salvação. E eu me arrependo de todos os meus pecados, recebo esse sangue purificador na minha vida. Em nome de Jesus. Irmãos, fique firme nesse verdadeiro sentido e sacrifique esse cordeiro e coma da carne e do sangue de Jesus, que é o simbolismo da ceia, para que você possa ter parte com o corpo de Cristo e você está aguardando essa volta. Obrigado e em nome de Jesus, boa Páscoa. Amém.